Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Prefeitura publica em sua página de que há confirmação de um caso de coronavírus aqui na cidade de Rolândia. Comerciantes fazem protesto em frente à prefeitura, pedindo a reabertura do comércio. Secretaria de Saúde aumenta o prazo de receitas para 60 dias. E risco para os diabéticos, entre outras comodidades, com relação ao coronavírus. Essas e outras informações você vê agora, junto comigo no Diário 27. E hoje é nossa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, mais um dia de isolamento social, em que o comércio da nossa cidade está com as portas fechadas. Mas a aglomeração continua nos supermercados, nos bancos, casas lotéricas e até mesmo nos pontos de vacinação promovido pela Prefeitura de Rolândia. E afinal, como ficará o futuro da nossa cidade? Você vai ver hoje no nosso programa. Um homem foi roubado na noite de ontem aqui em Rolândia. A vítima disse à polícia que estava caminhando na Avenida Atlanta quando foi cercado por 4 elementos, todos aparentando ser menores de idade. Todos eram morenos, todos estavam de bicicleta, sendo que um deles estava de boné de cor vinho, um outro com mochila azul, um outro ainda com blusa listrada e o quarto com um boné azul e uma blusa azul claro. E o último, fez menção de estar armado. Através de ameaças, eles levaram o celular Samsung J7 Prime de cor preta. Após a ação, eles fugiram tomando rumo do sentido São Fernando. A polícia realizou patrulhamentos, mas nada foi localizado. Boletim de ocorrência foi registrado referente a este roubo. E vamos já conferindo as notícias que chamam a atenção aqui no nosso estado. Nessa sexta-feira, 3 homens foram presos e um segue foragido após um assalto a um açougue na Avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes, em Londrina. Eles teriam rendido o dono do estabelecimento mediante uso de arma de fogo. Uma das funcionárias conseguiu fugir para dentro de um banheiro e teria acionado a polícia. Conforme informações da Polícia Militar, junto com os homens foram apreendidos um revólver calibre 32 e um veículo Corsa sedã de cor prata, usado para a fuga. A operação foi realizada com o auxílio do helicóptero da polícia e foram recuperados também um celular e todo o dinheiro levado, que totalizava R$590. Os 3 presos, 2 com 34 anos e um com 24 anos, possuem antecedentes criminais, sendo que 2 deles estavam com mandado de prisão em aberto pelos mesmos crimes: roubo agravado por porte de arma de fogo. A Prefeitura Municipal de Rolândia, através da sua página do Facebook e também pelo e-mail, notificou de que havia um caso confirmado de coronavírus na noite de ontem. Foi divulgado na noite dessa quinta-feira pela Prefeitura de Rolândia o primeiro caso confirmado de coronavírus. A Prefeitura fez a confirmação através do site e das redes sociais. Segundo o boletim, o homem foi atendido no Hospital São Rafael com quadro característico do Covid-19 e depois encaminhado para o HU em Londrina. Segundo a Prefeitura, o exame foi colhido no HU em Londrina e em seguida o homem foi liberado.
Desde que apresentou sintomas, ele e sua família estão em quarentena domiciliar. Rafael, da Vigilância Sanitária, explicou como o homem teve contato com o vírus. Nós estamos no Brasil todo com a transmissão comunitária sustentada. O que é isso? Todos os municípios do Brasil possuem a transmissão do Covid tida como dentro do município. Ela já é tida interna ao município, tá? Ocorre que realmente esse caso que ocorreu, essa positividade no dia de ontem, ele foi de uma pessoa, de um jovem, né? Um jovem, vamos colocar assim, abaixo de 40 anos, tá? E realmente já fazia algum tempo que ele não saiu do município de Rolândia, tá? Até mesmo depois, quando começou a apresentar os sintomas, ele estava em quarentena já, ele continua em quarentena, está bem de saúde, está muito bem, nós já fizemos contato com ele, né? A epidemiologia municipal está acompanhando de perto. Ele se apresenta bem, não saiu do município. Isso nos leva a crer no quê? Que realmente se trata de um caso autóctone, né? Autóctone quer dizer o quê? Que nós realmente temos o Covid circulando dentro do município de Rolândia, agora de uma forma confirmada, através de um teste laboratorial. E você acredita aí, né, como da Vigilância Sanitária, que o pico aí de transmissão vai acontecer quando aqui na cidade? Nas próximas 2 semanas ou 2 semanas e meia, realmente é o momento mais complicado que nós vamos enfrentar na nossa região. Segundo o boletim da Prefeitura, o teste foi feito no Laboratório Central do Paraná. De acordo com a Prefeitura, o morador de Rolândia não saiu do município nem teve contato com pessoas que estiveram em outro estado ou outro país. Um áudio divulgado nas redes sociais contestava o positivo em Rolândia. Isso aí é um áudio criminoso, inclusive com possível até responsabilização da pessoa que realiza esse tipo de coisa, principalmente numa hora como essa que nós estamos enfrentando, não só em Rolândia, como no Paraná e no Brasil, né? Isso é muito irresponsável. Até o fechamento dessa matéria, o último boletim do CESA, no dia 3 de abril, não apresentava o primeiro caso confirmado de coronavírus em Rolândia. Hoje eu acabei de olhar aqui no boletim da CESA, do Covid, e não saiu o nosso primeiro caso ainda. O que acontece? São momentos epidemiológicos diferentes, né? Nós já tivemos a informação ontem que nós temos um acesso, digamos, entre aspas, privilegiado pelos sistemas de informação, tá? A população tem que entender que ninguém está brincando, né? Nem o ministro da Saúde, nem o secretário estadual de saúde, nem a secretária municipal de saúde, nem a equipe técnica dos municípios, do estado e do Brasil, né? Tem que entender que realmente ninguém está brincando. O trabalho é muito sério, baseado em trabalhos epidemiológicos, em estudos epidemiológicos, em avaliações técnico-clínicas, e realmente a perspectiva é que tenhamos um pico dessa epidemia no Brasil, na nossa região, nas próximas 2 semanas, 2 semanas e meia. E aí sim a gente vai ter que ver o que iremos escalar. Eu volto a falar isso. A opção é só nossa. Na noite de ontem, 2 pessoas morreram em um acidente de trânsito na PR-218 e a colisão entre os 2 carros aconteceu na região de Sabáudia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo Fox e o veículo Astra, ambos com placas de Astorga, bateram de frente. Com a força do impacto, o motor de um dos carros foi arremessado cerca de 20 metros do acidente. No Fox estavam 4 pessoas. O motorista que morreu, uma mulher e 2 crianças que não sofreram ferimentos graves. Conforme os bombeiros, a mulher disse que foi tudo muito rápido e não soube explicar como teria acontecido o acidente. Ela e as crianças foram levadas para o Hospital Ampar. No Astra estavam apenas o motorista, que também morreu. O acidente aconteceu em uma curva e as causas da batida agora estão sendo apuradas. As vítimas fatais foram identificadas como Alessandro Wilson Biazon, de 31 anos, que estava conduzindo o Fox e estaria seguindo sentido Astorga. Felipe Berto, de 21 anos, motorista do Astra, que também faleceu. E vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,31, o euro a R$ 5,73 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,23%. E daqui a pouco você vai ver comerciantes fazem protesto para a reabertura do comércio.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Em relação a essa nova situação que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, vamos lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, higiene, cuidado com as mãos e com o rosto, lavar bem as mãos. Lavar as mãos é prioridade, com água e sabonete. A lavagem correta das mãos dura mais ou menos de 20 a 30 segundos. Não é só molhar as mãos, lavar bem as mãos, lavar todos os lados, entre os dedos, esfregar as mãos e retirar totalmente depois com água o conteúdo residual de sabão. Secar bem as mãos. Lembrar, importante também, lavar o rosto, cuidado com a higiene do nariz, uma higiene nasal adequada, várias vezes por dia, quantas vezes forem necessárias. Nós vivemos em sociedade, mas esse é um momento especial em que a gente precisa limitar o contato, especialmente para grandes grupos. Quando não for absolutamente necessário, manter-se em casa, fazer as suas atividades de trabalho, mas evitando aglomerações e grandes grupos. Isso vai passar, é uma fase, vamos vencer. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Um médico de 62 anos, condenado por abusar sexualmente de uma criança, foi preso ontem na cidade de Curitiba. De acordo com a polícia, o homem atende como nutrólogo e foi localizado ao tentar se esconder em um estacionamento e um lava-jato no bairro Batel. O delegado Rodrigo Bron informou que o homem foi condenado por estupro de vulnerável em 2017 por abusar sexualmente de uma criança em Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O crime foi em 2013. A polícia, ele havia sido preso logo após a condenação, mas recorreu e chegou a responder em liberdade. Há cerca de um mês, o médico teve prisão definitiva decretada de 12 anos e 8 meses, em regime fechado. Ele passou a ser procurado pela polícia neste período. Ainda segundo o delegado, o médico possui imóveis na capital e na região metropolitana. E sabendo que era procurado pela justiça, ele passou a se esconder em diversos imóveis, pernotando cada hora em um local. O homem foi encaminhado para o sistema prisional. A polícia não repassou informações sobre a identidade deste médico. A tarde de hoje foi marcada por protestos e grandes confusões. Até a polícia foi chamada para estar no pátio da Prefeitura de Rolândia. Uma reunião que estava agendada na tarde de hoje com lideranças e também com o chefe do executivo acabou em confusão.
Pela segunda vez essa semana, comerciantes protestaram contra o fechamento do comércio em Rolândia. Seguindo um decreto estadual, a prefeitura proibiu a abertura de comércios que não fazem parte da lista de atividades essenciais. Enquanto o protesto acontecia fora dos portões da prefeitura, a comissão de crise se reunia dentro do prédio e decidiu o futuro do comércio, se abre ou fecha. Liderados pelo comerciante Fernando, a ação é uma atitude independente da Associação Comercial em Rolândia. A gente está vendo que o comércio está um movimento só, o povo andando pela rua, ninguém está respeitando o isolamento. Vejo que não há necessidade, só os comerciantes estão pagando pelo pato, que estão aqui, ó. Todos os comerciantes estão aqui com a gente, aqui, ó, lutando, tentando movimentar. A gente sabe que o comércio não vai ser aquele movimento, porque o dinheiro está acabando, o povo está muito assustado. Então, cada um que movimentar o seu, ganhar o seu pouquinho, porque a hora que resolveram fechar o comércio, não avisaram, ó, vai fechar o comércio, porque ninguém se preveniu. Tipo assim, os boletos não vai esperar, os funcionários vão ter que comer. Então a gente está aqui para lutar, porque o pouquinho que a gente ganhar com os comércios abertos, tipo assim, pega um cara que tem um lava rápido lá, o cara tá sozinho lavando o carro, parece que atuaram o cara trabalhando, o cara do salão do beleza tá sozinho lá, só a mulher e a pessoa, atuaram. Gente, o pouquinho que entra a gente já consegue comer, o pouquinho que entra a gente consegue pagar nossas contas, o pouquinho que entra a gente consegue pagar nossos funcionários. Enquanto a reunião acontecia dentro da prefeitura, 3 vereadores foram impedidos de participarem. O vereador Rodrigão, Reginaldo e Edilene, e a Polícia Militar foi chamada na prefeitura. Para os vereadores, o executivo não pode impedir a participação de representantes do legislativo. Tentando mediar a situação, os policiais entraram na prefeitura para saber o porquê da proibição. Eles foram informados que apenas membros da comissão de crise poderiam participar. Nas redes sociais, a vereadora Edilene denunciou a atitude da prefeitura. Afirmou que pretende fazer um boletim de ocorrência. Enquanto os comerciantes esperavam lá fora por uma resposta, ao final da reunião, uma coletiva de imprensa foi feita. O prefeito informou que o comércio ficará fechado por mais uma semana. Ela segue uma orientação, em primeiro lugar, que nós tomamos hoje pela manhã numa reunião na AMEPAR, em Londrina, com mais de 20 prefeitos, certo? Então, os 20 prefeitos da região que compõem a AMEPAR decidiram, pela maioria, manter o comércio fechado pelo menos a próxima semana, certo? Que cada município aí teria a sua particularidade ou alguma alteração pontual, alguma decisão pontual que aí colocaria no decreto. Um novo decreto será publicado nesta segunda-feira. Além do fechamento do comércio, continuam proibidas as aglomerações, eventos sociais, culturais e religiosos. Atividades essenciais como supermercados, bancos, lotéricas, farmácias continuarão abertos, seguindo as orientações de higienização. O que ficou na comissão é decidir esses pontos, né, de atividades essenciais, também normatizar essa questão dos bancos, que existe muita reclamação das aglomerações em frente aos bancos, e eu acho que são válidas realmente. Não estava sendo conseguindo controlar isso, né? Então agora passa essa responsabilidade para os bancos, que eles façam esse controle, tanto da parte interna como também da parte externa, que são os clientes deles que estão lá, e é a responsabilidade deles. O Paraná teve 10 novos casos de sarampo confirmados em uma semana e chegou a 944 confirmações da doença, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. Segundo o levantamento, que considera o período desde agosto de 2019, foram notificados 3.391 casos de sarampo aqui no estado do Paraná, sendo que 506 foram descartados e 1.941 estão ainda sobre investigação, conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde. O Paraná não teve nenhuma morte por sarampo neste período. Curitiba possui 560 casos confirmados e, de acordo com a Secretaria, as outras cidades com maior número de confirmações do estado são Pinhais, com 39 casos, Campo Largo com 30 casos, São José dos Pinhais com 32 casos, Almirante Tamandaré com 28 pacientes com sarampo. Por isso é tão importante a vacinação também contra o sarampo.
Olha, nós fomos consultar e entrevistar o Dr. Regis, ele que é endocrinologista, muito conceituado, atende aqui na nossa cidade, para que ele possa falar sobre esse período de pandemia e as consequências do coronavírus em pacientes que têm diabetes e outras comorbidades. E diante das notícias, ficou claro que os diabéticos e os obesos e outros grupos são mais suscetíveis a pegarem coronavírus. E para trazer informação para a população, hoje nós conversamos com o Dr. Regis, que é endocrinologista, e ele traz orientações para quem faz parte desse grupo, como proceder, né, e com que se preocupar diante aí do coronavírus e mais essas comorbidades. Dr. Regis, então esclarece pra gente, né, por que esses grupos, né, estão mais suscetíveis a se tornar grupo de risco e casos graves, né, diante da contaminação aí do Covid-19. Então, a gente tem alguns estudos, né, já estão saindo vários estudos aí, mostrando que os principais fatores de risco, né, para o agravamento do Covid se dá basicamente na idade avançada, né, com índice de mortalidade bem alto nos pacientes acima de 80 anos, né, chegando até 15% de mortalidade, doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, hipertensos, insuficiência cardíaca, né, gestantes, lactantes, né, então são os grupos, né, os fatores de risco. No caso do diabetes em si, o que complica mais no diabetes é o seguinte: quando o nosso organismo ele entra num estresse, né, por exemplo, a pessoa pegou um resfriado, a pessoa pegou uma gripe, a pessoa fez qualquer tipo de um trauma, né, a gente acaba liberando alguns hormônios que eles são contrarreguladores, né? Por que isso? Tem um motivo. Por que é contrarregulador? Então, a insulina seria o regulador, que vai lá pegar o açúcar que está no sangue e jogar para dentro do músculo. Esse contrarregulador, ele vai disponibilizar para a gente mais açúcar no sangue. Mas por que será? No estresse acontece isso. Porque a pessoa, quando está em estresse, ela vai fazer duas coisas, basicamente. Ela está naquele estresse. O que ela vai fazer? Ou ela vai lutar, né? Ou ela vai correr, certo? E para a gente precisar lutar ou correr, eu vou precisar de energia, correto? De onde vem energia? Do açúcar. Nossa principal fonte de energia é açúcar, entendeu? Tá, então a pessoa lá pegou o Covid, né? O Covid é um estresse para o nosso organismo, correto? Ela vai liberar esses hormônios contrarreguladores. O organismo não sabe, ele só sabe que está entrando ali num nível de estresse. Então, o cérebro pensa, nossa, ela está em estresse, então eu vou precisar de energia. Libera esses hormônios que chamam GH, né, a própria adrenalina, né, o glucagon, são hormônios contrarreguladores. Então, aumenta o nível de açúcar no sangue. O Dr. Regis, e para esclarecer, né, para finalizar a matéria e para esclarecer para a população, de que forma esses grupos podem aí se prevenir contra o Covid-19, né, contra todos esses males aí? De que forma, qual a orientação que o senhor dá? A gente não pode só pensar em Covid, né? Eu vou me prevenir do Covid, então óbvio que você vai ter que higienizar suas mãos, né? Não vai poder ficar se expondo. Paciente diabético acima de 60 anos ficar, né, dentro de casa o máximo possível, né? Então, mas tem que cuidar das suas patologias de base, né? Não é porque a gente está nessa pandemia de Covid que eu não vou lá, na medida do possível, ficar verificando minha ponta de dedo para ver como que está minha glicemia, eu vou esquecer de tomar os meus medicamentos. Então, o próprio confinamento não gera um estresse na pessoa? Vai gerar um estresse, né? Assim, nossa, eu gostava tanto de ir no supermercado sábado de manhã, né? E agora eu não estou podendo ir mais, e aquilo vai acumulando, né? Esse estresse aí pode ser um fator prejudicial para o controle do diabetes, tá? O que tem que fazer? Continua o seu tratamento certinho. Chegou na época da sua consulta, de alguma forma, hoje está sendo disponibilizado o atendimento pela internet. Vê se o seu médico está disponibilizando isso para você. Faz uma consulta online,
ele vai pedir os exames para você. Hoje, muitos laboratórios estão colhendo, né, os exames na própria residência da pessoa. Então, ela vai ter lá a coleta do exame em casa, o médico, né, vai fazer a consulta nela na casa dela. Então, não esqueça das suas patologias de base, né? Senão ela fica só preocupada com o Covid e não percebe que o diabetes está subindo, não percebe que a sua pressão está descompensada, né? Então, manter os cuidados é a dica, então, né, doutor? Isso. Tá bom? Doutor, eu agradeço a sua participação, por ter nos atendido aqui através dessa videochamada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um abraço. E o nosso muito obrigado ao Dr. Regis, ele que atende a gente sempre com tanto carinho e concede aí as respostas ao nosso público. Se você aí de casa ainda ficou com alguma dúvida sobre o assunto tratado, não hesite em deixar a sua pergunta nas nossas redes sociais, nós estaremos em busca de respostas. A pandemia do coronavírus afetou completamente a rotina do INSS, dos servidores e também dos segurados. Desde o dia 19 de março de 2020, o atendimento presencial foi restringido. As perícias não ocorrem e foram remarcadas para o final de abril deste ano. Na sexta-feira, dia 20 de março, o INSS publicou uma portaria sobre como procederá neste período de quarentena, encerrando todo o atendimento presencial. As perícias que já estavam agendadas não irão ocorrer e serão remarcadas. Outra opção que consta na portaria é que as perícias ocorram de forma online, com a juntada dos atestados através do portal INSS. Porém, esse serviço ainda não está disponível no site. As entrevistas sociais necessárias para a concessão dos benefícios assistenciais ao idoso e ao deficiente para a aposentadoria reduzida do deficiente também estão suspensas. Requerimentos presenciais de retificação de dados, cumprimento de exigências, retirada de extratos não são realizados enquanto perdurar o período de calamidade pública. Os demais serviços serão realizados de forma online, através do portal Meu INSS, inclusive pedidos de aposentadoria por idade rural, aposentadoria híbrida por tempo de contribuição, aposentadoria especial, pensão por morte, acompanhamento de protocolos e consultas. Os postos do INSS vão manter um servidor para atendimento telefônico, além de dúvidas, mas nenhum atendimento será presencial. Os servidores trabalham em casa por teletrabalho ou home office, onde farão a análise de todos os benefícios já protocolados e que estão atrasados. Os processos de aposentadoria e revisão continuarão sendo analisados pelos servidores do INSS. Tudo tende a andar normalmente, inclusive implantações de aposentadorias, revisões e fornecimento online de cópias de processos administrativos, sem a necessidade do comparecimento presencial. Tá aí, portanto, na dúvida, procure também pelo seu advogado da Previdência. Vamos conferir quais são as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Luisiana tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 10.615. Inscrições até o dia 21 de abril. Informações institutounifil.com.br. A Prefeitura de Piraquara tem oportunidade para médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.474. Inscrições até o dia 12 de abril. Informações fundaçãofafipa.org.br. A Câmara de Prado Ferreira tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 2.800. Inscrições até o dia 7 de abril. Informações institutounifil.com.br. E daqui a pouco você confere: Secretaria de Saúde aumenta prazo de receitas para 60 dias. A Oral Sim mudou a vida do Paulo. O Paulo indicou a Oral Sim para a Débora, que voltou a sorrir. Ela indicou para a Conceição, que voltou a comer de tudo. A Conceição indicou para o Jorge, que indicou para a Maria, que indicou... Essa é a história da Oral Sim. Uma corrente que não para de crescer. Viu só como um simples gesto pode mudar a vida de quem você ama? Pense nisso. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos.
A Imobiliária Lovato e Kolarovic busca sempre indicar a todos os clientes o melhor negócio para o investimento correto e seguro, com lançamentos e oportunidades imperdíveis, consolidando-se assim como uma das líderes no mercado imobiliário da região. E tudo isso com atendimento personalizado, respeito e atenção total a você. Conte com a nossa equipe para ter sempre bons negócios. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. O chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borelli, disse nesta sexta-feira que o confinamento será prorrogado pelo menos até o dia 2 de maio. Ele reforçou a necessidade de um isolamento rigoroso. Infelizmente, não acreditou que a situação tenha passado do dia 1º de maio. Mas ele diz que essa rigorosidade é necessária neste momento. Os italianos terão que ficar em casa por muitas semanas. Ainda a Itália vive desde o dia 9 de março um isolamento total, que inclui a suspensão de aulas e serviços não essenciais. Eventos foram cancelados e até mesmo o transporte de mercadorias foi limitado. O fim do confinamento está previsto para o dia 13 de abril. A Secretaria de Saúde, através de um ofício, aumentou o prazo das receitas para 60 dias. Quem faz uso de remédios controlados pode se tranquilizar. Um ofício emitido pela Vigilância Sanitária prorrogou o prazo das receitas de remédios controlados. A divulgação foi feita no dia 23 de março. A decisão é devido à falta de médicos para as consultas agendadas que estão suspensas. Esses médicos agora estão atendendo nos postos os casos de dengue e coronavírus. A medida faz parte das ações diante da epidemia da dengue e a pandemia do coronavírus, uma forma de atender a população sem afetar a falta de atendimento e uma forma de garantir a segurança, evitando que esses pacientes frequentem as UBSs, que nesse momento estão lotadas. Confira como fica a prorrogação dessas receitas. Prazo prorrogado para tratamentos com receita amarela, lista A, 60 dias. Prazo prorrogado para tratamentos com receita azul, lista B1, 90 dias. Prazo prorrogado para tratamentos com receita brancas, lista C1, 90 dias. O ofício também orienta a dispensação da receita pela farmácia municipal, desde que tenha um estoque suficiente para atender os pacientes. O prazo prorrogado dessas validades das receitas deve ser seguido a partir da data de prescrição do medicamento. O atendimento deve seguir através das receitas fornecidas pela Secretaria de Saúde de Rolândia. Com a queda no movimento nas ruas, reforço das recomendações de isolamento social e incerteza sobre a economia por causa do coronavírus, autônomos e microempreendedores precisam buscar alternativas para tentar amenizar o impacto nos negócios. Para tentar ajudar estes profissionais, uma startup curitibana desenvolveu um aplicativo chamado Olist, que cria uma vitrine online e ajuda empreendedores a continuar trabalhando pelas redes sociais e aplicativos de mensagens em meio à pandemia. Ele foi feito para ser muito simples. Em 3 minutos a pessoa baixa o aplicativo, coloca fotos do produto ou serviço e cria um link para compartilhar sem cobranças ou comissões. Temos que procurar alternativas com certeza.
justa, não é? Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 42,38, a soja industrial R$ 84,21, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 453,02, o boi em pé R$ 190,07 arroba. Frango de corte a R$ 2,78 o quilo. E o suíno em pé, tipo carne, a R$ 5,40 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, preparador físico fala sobre exercícios durante a quarentena. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Com as medidas de distanciamento social adotadas em alguns estados durante a pandemia de coronavírus, ONGs e protetores dos animais afirmam que a procura por adoção de cães e gatos teve um aumento de até 50% no período de quarentena. Muitos dos que cuidavam de animais em abrigos temporários enxergaram um cenário positivo, mas também há quem faça ressalvas sobre o aumento repentino e liste pontos a considerar antes de se decidir por adotar um companheiro. Luana Riso, de 45 anos, atua em uma organização não governamental que cuida de cerca de 70 animais, incluindo cães e gatos. Ela está otimista com o aumento da procura, dizendo que, como as pessoas estão em casa, cresceu o espírito de solidariedade. Elas estão mais sensíveis e em busca de um animal para fazer companhia. O Instituto Santo Pet está fechado para visitações no momento. Apesar disso, muitas pessoas já foram aprovadas para realizar o procedimento de adoção. E só falta a oportunidade de ir até o local e conhecer o animalzinho. Ela ressalta que o primeiro contato é crucial para completar ou não a adoção. O levantamento realizado pelo Instituto Pet Brasil aponta que a população de cães e gatos alojados em organizações não governamental e instituições é cerca de 172 mil. 96% desses animais são cães, entre outros, e gatos também, em geral, que são abandonados. Tá aí, portanto, se você quiser adotar um animalzinho, esta é a hora, né? Vamos à nossa previsão do tempo. Neste sábado, a mínima de 12, máxima de 26 graus, sem chuva neste sábado. No domingo, mínima de 14, máxima de 27 graus, também sem chuva. Na segunda-feira, mínima de 15, máxima de 28 graus, podendo ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Nós fomos conversar com o professor Ivar Benazzi para que ele pudesse nos dar dicas de como se exercitar num período de isolamento social.
Como nós vimos há alguns dias, o professor Fábio Chiarati, do Estúdio Equilíbrio, disse que até ele e a turma que faz a corrida na rua estão parados, justamente por conta do isolamento social. Mas e daí? Como é que a gente faz para comer tanto e não engordar? E hoje nós vamos falar sobre exercício físico durante o período de quarentena e também durante o isolamento social. Eu tenho certeza que você de casa aí já deve ter reparado que alguma coisa mudou nas redes sociais. Agora as pessoas estão começando a postar os seus treinos em casa. E para falar sobre isso e também orientar vocês, eu estou aqui por videochamada com o professor Ivar, que é do Tucanos, bem conhecido aqui da nossa cidade. Tudo bom, Ivar? Tudo bem, Ellen. Tudo bem, né? A todos os telespectadores, né? Então nós hoje iremos falar um pouquinho, né, sobre um tema, né, que é muito atual, né? Estamos falando de quarentena, né? E dos cuidados que nós devemos ter dentro da quarentena. E dentre eles, né, acho que algo muito importante para nos manter, né, com foco, né, com uma rotina diária, é nós termos também, né, pelo menos 30 minutos, né, para nós fazermos um pouquinho de atividade física, né, para manter, né, a nossa mente, ela bem desperta, né, para a gente não entrar naquela rotina, né, porque se nós ficarmos também 40 dias numa quarentena, sem ter um roteiro a seguir, sem ter uma atividade física, sem ter um trabalho ou uma leitura, né, nós também poderemos ter um mal muito pior, que seria contrair uma depressão, né, então nós teríamos um mal muito grande pela frente. Oi, Ivar, e como você acabou de mencionar e o que a gente também presencia hoje nas redes sociais, é que realmente por um curto período de tempo a pessoa consegue se exercitar e se manter saudável durante esse isolamento, né? Quais seriam, então, os exercícios mais indicados aí para o pessoal fazer em casa? Olha, o nosso grupo, né, o nosso grupo de atletismo, nós pedimos para todas as pessoas, né, olha, não façam atividade física na rua, procure fazer dentro de casa, né, ou utilizando o seu quintal, né, todo mundo, nós moramos numa cidade, né, que a maioria das pessoas moram, né, em uma casa, né, é bem diferente de você morar num grande centro, que todos moram num apartamento, né, mas mesmo assim, mesmo você morando num apartamento, você pode correr. Olha, se eu correr 1 hora antes ao ar livre, eu posso fazer 30 minutos dentro do meu quintal, posso fazer dentro da minha casa, né? Aquela atividade bem tranquila, bem prazerosa, né? Porque eu não vou fazer nada muito puxado, muito forte, né? Eu tenho que fazer uma atividade, né, para me manter ativo. Então, eu posso correr durante 20 minutos, eu posso fazer 10 minutos de alongamento, eu posso fazer, né, alguns exercícios básicos que todo mundo sabe, eu posso fazer uma flexão de braço, eu posso fazer um exercício de abdominal, né? Então, você pode fazer um agachamento, né? Esse agachamento eu posso estar sentado no sofá, né, sentar e levantar, né? Então, eu estou estimulando o meu corpo, né, a estar sempre ativo e estar mantendo, né, o meu corpo sadio. Ivar, o que a gente pode ver é que, assim, para aquelas pessoas que têm dúvida, né, em como fazer esses exercícios, hoje existe aí, através do YouTube, né, vários canais, né, com profissionais que ensinam aí o passo a passo para a pessoa fazer isso de forma segura em casa, né? O bacana hoje, eu vou falar de Rolândia, né? Eu não vou nem pedir para o pessoal pesquisar muito longe, né? As academias de educação física de Rolândia, né? As academias todas, né? Eles estão repassando aulas online para os seus alunos. E então, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida sobre o que fazer, né? Ele pode entrar em contato com qualquer academia da cidade que estará sendo bem orientado, até para nós mesmos, alguém quiser, né, eu tenho meu espaço aqui em casa, o que eu posso fazer? Manda para nós o espaço que você tem, que a gente vai orientar o que você deve fazer dentro da sua casa. O Ivar, a gente sabe que além dessas orientações, né, sobre exercício físico, a gente sabe, né, sobre a sua participação e dos seus atletas ali da equipe Tucanos em várias competições aqui, né, na cidade, no Paraná e em toda a região. Como que está essa questão das competições, né, do Grupo Tucanos e essa participação em época de coronavírus? Olha, esse ano nós já tínhamos inscritos, né? O nosso grupo estava inscrito em mais de 20 corridas, né, em todo o Brasil.
E todas essas corridas que iriam acontecer até o mês de julho, todas elas foram transferidas de data, né? Algumas já têm data prevista para setembro, outubro, novembro, e algumas outras, né, ainda estão esperando, né, ver o calendário que vai surgir para estar remarcando essas provas. Porque com essa indefinição que nós estamos agora, nós não sabemos se no mês de abril nós vamos estar vencendo esse coronavírus ou se ele vai demorar um pouquinho mais, né? Então, até essas corridas, né, elas já estão mudando as datas, né, esperando uma definição desse quadro de saúde que acontece no nosso país. Tá certo, Ivar. Eu agradeço, então, pelas orientações e a gente vai conversando aí durante o tempo, você vai passando informações pra gente e sorte aí pro Tucanos para que volte logo a competir e trazer medalhas aí pra nossa cidade. Muito obrigado, né? E eu agradeço, né, porque a gente, para poder estar falando um pouquinho, né, desse momento delicado que nós estamos passando no nosso país, né, mas estamos com esperança e com fé que tudo vai se resolver. Nosso muito obrigado, professor. Esperamos mais dicas e em um tempo que não seja de isolamento social, não é? Boa noite para todos vocês, um ótimo final de semana. Vamos aproveitar esse tempo para cuidar dos nossos quintais e assim eliminar também a dengue da nossa cidade. Precisamos, não é? Porque a dengue ainda tem matado mais do que coronavírus, então vamos todos nos cuidar. Uma ótima noite, eu te vejo na próxima segunda. O melhor da moda, eu sei onde tem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Ofereço muitas opções. Solimar Confecções. Solimar Confecções. A loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Dessa vez o Locatelli resolveu adiantar o seu aniversário e iniciar as comemorações em março.